Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom! Bem, nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre essa semana e também a nossa apostila 2. E nesse quarto capítulo de História, nós vamos estudar as capitais do Brasil. Vamos estudar 3 capitais. Que a turminha leva ficou muito curiosa aí quando viram essa construção. E eles foram pesquisar, descobriram que era uma construção de um elevador, o elevador Lacerda, que ele tinha quase 150 anos. Ficaram mais curiosos ainda quando perceberam que esse elevador é do lado de fora. Ué, eles já tinham visto elevador dentro de prédios, em shoppings, mas do lado de fora da cidade. Para onde será que esse elevador leva as pessoas? E aí eles começaram aí a pesquisar e eu quero te convidar para entrar também nessa aventura. Vamos com eles? A turminha Leva descobriu que o elevador Lacerda fica na cidade de Salvador, no litoral da Bahia, e que essa cidade, a parte urbana dela, tem duas partes, ó, a parte baixa e a parte alta. E o elevador liga a parte baixa à parte alta, leva as pessoas da parte baixa até a parte alta da cidade. Essa cidade foi planejada, Salvador foi planejada pelo arquiteto Luiz Dias para ser a primeira capital do Brasil. Mas o que é capital? Capital é uma cidade que ela é preparada para receber todos os governantes, os políticos que governam o país, certo? Então, Salvador foi a primeira capital aqui do nosso país. Salvador foi escolhida de forma estratégica para ser a primeira capital do Brasil, porque ela ficava no litoral da Bahia. E nós já sabemos a importância do litoral por causa dos portos, né? Os navios que ficavam nos portos transportavam as duas nossas maiores riquezas para Portugal, que eram o pau-brasil e o açúcar, né? Extraído da cana-de-açúcar. E também, infelizmente, era pelos navios que chegavam até o Brasil os africanos escravizados, certo? Em 1549, chega ao Brasil Tomé de Souza com uma comitiva de mais ou menos 1000 pessoas. Ele é enviado pelo rei de Portugal para ser o governador geral da colônia, certo? E ele tinha 4 principais missões. Bem, a primeira era impor as leis reais, né? O rei de Portugal fazia as leis, mandavam para cá e ele tinha que fazer com que todos cumprissem as leis reais. A segunda missão era acabar com a resistência indígena. Havia um grupo de indígenas, pessoal, que não aceitava o governo de Portugal. Eles queriam viver do mesmo jeito que eles viviam sempre, com suas próprias regras, seu jeito de viver, com os seus costumes, com as suas religiões, e não aceitava de jeito nenhum esse governo de Portugal. Então, a missão desse governador era fazer com que esses indígenas obedecessem, né? Cumprissem as regras, as leis do governo de Portugal. A terceira era impedir as invasões estrangeiras. Nós conversamos já que muitos outros países queriam invadir o Brasil para poder pegar as nossas riquezas, né? A França já estava fazendo isso, negociando o pau-brasil com os indígenas, lembram disso? Certo? Então, ele também tinha essa missão de proteger o Brasil. E o quarto era garantir a cobrança dos impostos, né? Com toda essa circulação, todas as pessoas tinham que pagar impostos, ou seja, que são impostos? São dinheiro, tributos que todo cidadão, todas as pessoas, quando negociavam ou mesmo para viver no lugar, tinha que pagar, né? Então, essas 4 principais missões do governador geral. Na página 210, nós temos aí o mapa histórico da parte urbana de Salvador, né? A parte urbana que era a parte baixa e a parte alta. Vamos aí. Na esquerda aí nós temos a legenda explicando cada letrinha, então vocês vão olhar cada letrinha e observando. Mas eu quero falar com vocês sobre algumas mais importantes para mim. Ó, em azul é a cidade alta, em laranja a cidade baixa. Observem aí. Tem o Palácio do Governador, os muros, as muralhas, olha aí em B, observe bem,
que a letra B está em torno de toda a cidade, tanto baixa quanto alta, eram as muralhas. E os fossos em J, a letra J, os fossos eram escavações bem fundas que também ficavam em volta de toda a cidade. Para quê? Para proteger tanto as muralhas, que são muros altos, e os fossos protegiam a cidade contra ataques estrangeiros, inimigos, certo? Então, vejam como ela foi totalmente planejada. Olha que interessante, eu coloquei novamente a imagem aí para vocês verem da cidade real, para vocês irem observando. Olha, observem o fosso em verde aí, ó, bem com vegetação, a muralha, o muro alto e o elevador, né, Lacerda. E o porto que ficava aí na parte de baixo, no litoral. Bem interessante, né? Então, vocês vão fazer a atividade da página 211 referente a esse mapa. Vão olhar para o mapa e responder as questões, ok? Em 1502, os portugueses já navegavam ali na Baía de Guanabara e colocaram o nome daquela região de Rio de Janeiro. Mas eles não se estabeleceram ali, eles só passavam por ali. Quem se estabeleceu ali foi França, foram os franceses, certo? E eles colocaram o nome daquela região de França Antártica. Lembra que eu falei para vocês que os franceses já negociavam com os indígenas o pau-brasil? Pois é, os portugueses não estavam nada felizes com isso e resolveram então fazer uma guerra para expulsar os franceses daquela região, certo? E mesmo no meio da guerra, no dia 1º de março, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo capitão Estácio de Sá. E 2 anos depois, os portugueses conseguiram vencer e expulsar os franceses daquela região com a ajuda dos índios teniminóis. Eles ajudaram os portugueses, certo? Bem, o porto do Rio de Janeiro, ele era um porto muito importante, tá? Naquela época. Também transportavam para o Brasil o açúcar, né? Também transportavam os africanos que chegavam aqui no Brasil, certo? Mas no final do século XVII, os bandeirantes, lembra dos bandeirantes que eles começaram a ir para o interior, para conhecer, para desbravar o interior? Pois é, eles descobriram minas de ouro e diamantes em Minas Gerais, lá no interior. E aí eles traziam esse ouro, levavam para o Rio de Janeiro, tá? Então, o porto do Rio de Janeiro começou a ficar muito importante naquela época. E foi então que em 1763 trocaram a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, certo? Estudando Salvador, nós percebemos várias construções importantes, né? Como o elevador Lacerda, as igrejas muito importantes, prédios públicos, todos eles são monumentos históricos. Por que monumentos históricos? Porque contam um pouco da história do lugar, né, da cultura, né? Eles são muito importantes e precisam ser preservados, certo? E hoje nós vamos estudar um monumento histórico da cidade do Rio de Janeiro. Esse monumento foi construído antes do Rio de Janeiro se tornar a capital do Brasil. Ele foi construído em 1725, entre 1725 e 1744, no século XVIII. O Arqueduto da Carioca, hoje conhecido como Arcos da Lapa. Mas o que é um arqueduto? Arqueduto era uma construção que possibilitava levar água de um lugar para o outro. Esse arqueduto, ele transportava a água do rio Carioca até o chafariz do Largo da Carioca, né? Ficava mais perto. Por quê? Por que isso? Porque nessa época não tinha água encanada como nós temos hoje, né? Hoje nós temos a nossa torneira, a gente abre, a água cai, chuveiro, a água cai na nossa casa tranquilamente. Nessa época não tinha isso, eles tinham que buscar água e ficava longe da cidade. A água boa, né, para beber, não a água salgada. Então, essa construção ela foi muito importante porque trouxe para mais perto a água. E quem ia buscar essa água
eram os escravizados, certo? Esses escravizados buscavam água, eles eram conhecidos como os aguadeiros. Eles levavam barris grandes, né? Enchiam de água e levavam, né, para os seus colonos, certo? Aqui na página 214, nós percebemos 3 imagens desse arqueduto. A primeira é uma pintura, né, um desenho, e mostra aí um lago aí na frente. O segundo e o terceiro já são fotografias, né? A gente já não vê mais o lago, né? Não há mais necessidade das pessoas buscarem água lá hoje em dia, né? Nós temos água encanada na nossa casa. E a terceira imagem é interessante, porque a gente percebe como a área urbana da cidade chegou perto dos Arcos da Lapa, né? Tem muitos bares, restaurantes, percebam isso? É bem interessante, é um lugar turístico e as pessoas precisam preservar porque conta um pouco da nossa história. Em 1808, o Rio de Janeiro passou por uma grande transformação. Bem, o rei de Portugal estava tendo alguns probleminhas lá em Portugal, então ele resolveu se mudar para o Brasil com toda a sua família, toda a família real e com a corte. Quem fazia parte da corte, né? Eram governantes, os amigos do rei, os nobres, né? Aqueles que eram da nobreza, que tinham títulos. Então veio muita gente aqui morar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, certo? E muitas mudanças aconteceram. A população cresceu demais, então eles tiveram que aumentar, fazer mais ruas, construir calçadas, pontes, chafarizes para buscar a água, né? O que mais? O comércio cresceu demais, né? Muitas coisas, hotéis, confeitarias, novos serviços, cabeleireiro, costureiro, tudo isso teve que aumentar para poder servir a toda a corte, toda a nobreza e também a família real, certo? Olha, a cultura também foi muito influenciada, a imprensa régia surgiu, onde eles imprimiam os papéis, né, com símbolo real. O primeiro jornal foi construído, a Gazeta do Rio de Janeiro, uma coisa muito importante para a cultura, né, e informação do Rio de Janeiro e do Brasil também. Houve um desenvolvimento científico com a criação do Observatório Astronômico, né, aquele que vai estudar as estrelas, os planetas, então foi muito importante. O Jardim Botânico, que é um lugar muito grande, com muita reserva natural, muitas árvores, espécies de árvores diferentes, então é um lugar muito bonito para se conhecer lá no Rio de Janeiro, existe ainda, é muito bonito. E em 1816, a missão francesa trouxe para o Brasil muitos artistas e criou a Academia de Belas Artes e de Ofícios. Olha só, que interessante aqui na apostila, página 216. Veio para cá pintores, escultores, arquitetos, artesãos como ferreiros, serralheiros, carpinteiros. Então isso tudo teve um impacto muito grande e positivo na cultura do Rio de Janeiro, certo? Então foi um momento muito importante para a capital, Rio de Janeiro. Bem, pessoal, quantas coisas novas e interessantes nós aprendemos nessa aula, né? 2 capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, vão começar lá na página 206 e vão ler tudo que vocês encontrarem e fazendo as atividades, até a página 217. Combinado? Então, a gente se encontra agora na nossa próxima aula.